Salve galera, aqui é o professor Luiz, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai trabalhar o tema Lei de Coulomb. Vem comigo na tela. Para a gente falar de Lei de Coulomb, a gente precisa antes falar sobre quantidade de carga, tá? Então o que vai ser para a gente a quantidade de carga elétrica? A quantidade de carga elétrica vai ser para a gente o número de cargas multiplicado pelo valor de cada carga elétrica. A gente chama de carga elementar. Pessoal, apesar da gente chamar de carga elementar, isso vai ser apenas uma consideração. Se a gente for estudar física quântica, vocês vão ver que existem cargas menores do que essa, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a ideia de carga elementar seria a carga menor, carga indivisível. Beleza? Então, a quantidade de carga Qzão vai ser igual a N vezes E, onde N é um valor numérico fixo, né? É a carga do próton ou do elétron, e vale para a gente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Falar para vocês um pouquinho também sobre os submúltiplos das unidades. A gente tem os múltiplos, né? E os submúltiplos. Vamos lá, os múltiplos. Giga, mega, quilo, né? Submúltiplos. Mili, micro, nano. Né? Então, por exemplo, um giga vale para a gente 10 elevado à nona. O mega, 10 à sexta. O quilo vale 1000, né? Ou seja, 10 ao cubo. O mili, 10 a menos 3. O micro, 10 a menos 6. O nano, 10 a menos 9. Vamos entender um pouco melhor. Por exemplo, você aprendeu que 1 quilômetro, isso aqui é igual a quantos metros? Ah, igual a 1000, professor. Mas por que é igual a 1000? Porque esse K aqui representa para a gente 10 ao cubo. E 10 ao cubo é igual a 1000. Ou seja, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Se eu tenho, por exemplo, 20 megabytes, a unidade aí de internet. Quantos megabytes tem a sua internet? Por exemplo, 20 megabytes. O que isso aqui significa? O mega significa 1 milhão, ou seja, 10 à sexta. Então, isso daqui seria para a gente 20 vezes 10 à sexta bytes. Tá? Não vou colocar em número aqui, mas seria 6 zeros aqui na frente. O giga seria 10 à nona. Beleza? Então, aqui, ó, 300 vezes 10 à nona. Em outras palavras, galera, eu recomendo que vocês tentem memorizar essa tabelinha aí. Esses valores de múltiplos e submúltiplos, eles vão aparecer para vocês em vários lugares, tá? 1 ml, ou seja, 1 mililitro. O mili vale quanto, galera? 10 elevado a menos 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3 litros. Ou seja, 10 a menos 3, na matemática, vocês viram que isso daqui é o inverso de 10 ao cubo. Ou seja, 1 sobre 1000. Então, multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que multiplicar um número por 1, que vai dar ele mesmo, e dividir por 1000. Em outras palavras, multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1000. Aqui o mili novamente, 10 a menos 3. Aqui o micro, 10 a menos 6. Beleza, pessoal? À medida que vocês forem fazendo exercício, isso vai ficando mais claro para vocês. Então, vamos falar aqui da lei de Coulomb. A lei de Coulomb ela vai falar para a gente da força elétrica de interação entre duas ou mais cargas, tá? A gente vai aqui considerar sempre duas cargas. Então, se tiver 3, você faz 2, depois mais 2, e assim sucessivamente. Então, bora lá. A força elétrica vai ser igual à constante elétrica de Coulomb, a carga 1, a carga 2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Beleza? Então, o F é a força elétrica, constante elétrica no vácuo, e na verdade a gente fala no vácuo, mas a constante no ar, tá? Ela é muito próxima à constante no vácuo. Então, no ar aí vai ser praticamente o mesmo valor da constante do vácuo, tá? Q1 e Q2 as cargas elétricas e D a distância. Importante ressaltar para vocês as unidades, tá?
Força em Newton, carga em Coulomb e distância em metros, tá? Beleza, pessoal? E o valor da constante de Coulomb aqui, ó, 9 vezes 10 elevado à nona e as unidades. Newton, metro quadrado, por Coulomb quadrado. Beleza? Vamos a um exemplo aqui rapidinho. Bora lá. Duas cargas elétricas puntiformes de 2 microcoulombs e 4 microcoulombs são separadas por uma distância de 2 centímetros. Então acompanhe comigo, ó. Ele forneceu para a gente as seguintes informações. E1, 2 microcoulombs. Lembrando que o micro vale 10 elevado a menos 6. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 6. O que 2, galera? Vale quanto? 4 microcoulombs. 4 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância? Que é o Dzinho, ó, 2 centímetros. Certo? Aí ele pede, determine a força elétrica de interação entre elas e pede para a gente considerar o K igual a 9 vezes 10 a nona. Então ele quer saber a força elétrica. Então o que a gente faz para resolver? Lei de Coulomb. A força elétrica vai ser igual a K, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. Então, a força elétrica vai ser igual. As cargas já estão nas unidades corretas? Já, ó, tinha um micro aqui, mas a gente já transformou. O K já está nas unidades corretas, então vai ficar para a gente 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona vezes 2 vezes 10 a menos 6, 4 vezes 10 a menos 6, tudo isso aqui dividido pela distância ao quadrado, 2 centímetros ao quadrado. Não está na unidade correta, né, galera? Eu precisaria transformar isso daqui para metro, né? Só que esse submúltiplo aqui do centímetro, ele vale para a gente 10 elevado a menos 2. Se você lembrar, 1 metro vale para a gente quantos centímetros? 100. Então, se eu tenho 2 centímetros, vale para a gente x. Multiplica cruzado aí para mim, ó. X vezes 100, 100x. 2 vezes 1, 2. Então, x aqui, ó, vai ser o quê? 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 2 dividido por 100. 0,02. Transforme em notação científica isso daqui para mim. 2 vezes 10 a menos 2, tá? Então, esse submúltiplo do centímetro, ele sempre vai valer para a gente 2 vezes 10 a menos 2, ok? Então, aqui só para mostrar para vocês de onde sai, para que vocês aí acreditem no que eu estou falando. Vamos lá. Vamos lá, acompanha comigo aí. Então, aqui a distância. 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Vamos lá, ó. Vamos fazer aqui o seguinte, galera. Ó. Número com número com número, potência com potência. Então, a força elétrica, ela vai ser igual. Vamos fazer todos os números primeiro, ó. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 4, 72. Vamos fazer as potências. Ó. Multiplicação de potências de mesma base. Conservo a base e somos expoentes. Ó. Certo, galera? Então, estou somando aqui. Ó. Beleza? Embaixo. 2 ao quadrado, vamos fazer separado, ó, número com número, e a potência de baixo, ela também está ao quadrado, certo? Então, 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Então, vamos aqui, galera, acompanhem comigo aí, ó. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2 elev
Quis fazer esse Ezinho. Vamos lá, acompanha comigo aí. Eu vou repetir os 72. Vamos fazer a continha aqui, ó. 9 mais menos 6. Mesma coisa que 9 menos 6. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Embaixo, 2 ao quadrado dá 4. Propriedade de potência. Quando eu tenho uma potência elevada a uma potência, eu vou repetir a base e multiplicar os dois expoentes. Então, aqui, ó, menos 2 vezes 2, menos 4. Tá? A professora acabou aí? Não, acabou aqui. Vê como é que ficaria? Vamos lá para a gente encerrar nossa aula. Ó. 72 dividido por 4. Se você pega 72 e divide por 4, você acha quanto? 18. Tá? Vamos dividir as potências agora. Conserva a base, ó, porque as potências são de base 10. Esse expoente subtraído do expoente de baixo. Quanto que vale o expoente de baixo? Menos 4. Menos 4. Então, galera, menos com menos vai virar mais. Então, a força elétrica, 18 vezes 10. Menos com menos virou mais. Quanto que é menos 3 mais 4? Menos 3 mais 4 é igual a 1. Então, tem duas maneiras de eu expressar a minha resposta aqui. Ó. A primeira maneira seria em forma de número. 10 elevado a 1 é 10. 18 vezes 10 dá 180. A unidade de força, Newton. Caso a questão pedisse em notação, aí eu teria que transformar isso aqui em notação. Ó. 18 ele precisa estar entre 1 e 10, né? Então a vírgula dele está aqui, eu vou caminhar com ela para cá. Quando eu caminho com a vírgula para a esquerda, o expoente do meu número aumenta. Então eu caminhei uma casa, não é? Não já tinha 1? Então foi para 2. Então em notação isso aqui seria 1,8 vezes 10 ao quadrado newtons. Que é a mesma coisa que 180 newtons. Rapidinho para a gente fechar nossa aula. Ó. Vamos fazer uma utilizando aquela equação lá do começo da videoaula sobre quantidade de carga. Então, quantos elétrons tem em 32 microcoulombs de carga elétrica? Então, ele fornece uma carga elétrica de 32 microcoulombs. Lembrando que micro é 10 a menos 6. Então, 32 vezes 10 a menos 6. O Ezinho vale para a gente isso daqui, tá? Então, lembrando, o que diz a equação? E o Q... O Q é igual ao N, que é o número de cargas, vezes o Ezinho. Então, ele quer saber o que, galera? Se ele quer saber quantos, ele quer saber o número, tá? Então, pega isso daqui que está multiplicando e passa dividindo para mim, ó. Então, Q sobre E igual a N. Então, basta eu pegar a minha carga e dividir pelo número de elétrons. Então, vamos lá. Minha carga vale quanto? 32 vezes 10 a menos 6. O Ezinho, 1,6. O Ezinho está aqui, ó. Vezes 10 a menos 19. Então, vamos lá. Vou dividir número por número e potência por potência. 32 dividido por 1,6. Dá quanto, galera? 20. Conserva a base, subtrai os expoentes. Ó. Esse subtraído desse. Professor, por que subtrai os expoentes? Porque eu tenho divisão de potências de mesma base. Então, minha resposta aqui, galera, ó. 20 vezes 10 elevado a quanto? Menos com menos vira mais. Então, menos 6 mais 19, isso dá para a gente 13. Então, a minha resposta é o quê? Ele pergunta quantos elétrons. Então, eu tenho esse número de elétrons aqui, a carga que ele citou. 20 vezes 10 elevado a 13ª elétrons. Ok, galerinha? Então, a gente vai ficando por aqui. Grande abraço para vocês
e qualquer dúvida eu estou à disposição. Fui!